Eu não sei se você sabe, mas o maior animal que existe e já existiu na face do planeta Terra é a baleia azul. Sim, a baleia azul é maior em massa do que qualquer dinossauro conhecido pelo ser humano. E o mais interessante é que esse fantástico, que esse colossal animal se alimenta de minúsculos outros animaizinhos que compõem aquilo que a gente chama de zooplâncton. Eu me chamo Guilherme, eu sou professor de biologia e te convido. Vem comigo! Pessoal, nossa aula hoje é bastante simples, mas tem uns detalhes importantes. Aliás, é esses detalhes que fazem a diferença na hora de uma prova de vestibular ou algo parecido. Então preste bastante atenção, nós vamos falar de pirâmides ecológicas, também chamadas de pirâmides alimentares, porque não? É um assunto que dá continuidade à nossa aula anterior, que já falou de cadeias alimentares e de teias alimentares. O que são essas pirâmides, professor? São representações quantitativas de uma comunidade. Quando eu falo de quantitativo, eu estou falando de quantidade. Então, eu estou falando da quantidade de indivíduos, ou da quantidade de biomassa desses indivíduos, ou da quantidade de energia desses indivíduos. E aí a gente tem três representações diferentes: as pirâmides de número, as pirâmides de biomassa e as pirâmides de energia. O que uma pirâmide de número explicita? O número de indivíduos. Ela está representando o número de cada nível trófico. Então, olha só, fiz uma representação para vocês aqui, ó, com 1000 capins. O que é esse 1000, professor? É o número de indivíduos que são capins. Eles são a base da minha pirâmide alimentar, porque eles são a base da cadeia alimentar. São seres produtores e por isso eu coloquei numa cor separada, em verdinho, para você lembrar que eles fazem a fotossíntese. Então, você tem 1000 capins, que são predados por 500 gafanhotos, que são predados por 10 sapos, que são predados por 2 serpentes. Notem que nós temos aqui uma relação de predatismo e a nossa pirâmide é dita como pirâmide normal. Por quê, professor? Tem uma anormal? Tem uma pirâmide invertida. Aqui você está vendo a base sempre maior do que o cume. Então, você tem uma pirâmide normal. A relação ecológica que você está enxergando aqui é de predatismo. No caso do gafanhoto com capim, na ecologia a gente faz uma separação. É uma predação de uma planta. A gente vai estudar isso mais para frente. A predação de plantas nós chamamos de herbivoria, mas não deixa de ser um predatismo. Guarde essa informação. Dá uma olhada nessa outra pirâmide de número. Essa não está normal, essa está invertida. Coloquei aqui para vocês. Olha a nossa base. Você tem uma pitangueira. E se alimentando dessa pitangueira, nós temos 10 sabiás. Se alimentando desses sabiás, nós temos 20 carrapatos. Inverteu por quê? Por alguns motivos importantes. O primeiro, toda vez que você tiver um indivíduo menor se alimentando de um indivíduo maior, você tem inversão. Por favor, anote isso. Você tem inversão da pirâmide de número. A pirâmide de número inverte quando você tem indivíduos menores se alimentando de indivíduos maiores. Só que em termos ecológicos, a gente pode dar uma aprofundada nessa observação. Quando um sabiá come a pitangueira, ele na verdade não está comendo a pitangueira, concorda comigo? Ele não vai lá e come o tronco da pitangueira. Ele não vai lá e come as folhas da pitangueira. Ele está fazendo o quê? Ele está comendo frutos da pitangueira. E nesse sentido, ele está fazendo uma cooperação. Ele está ajudando a gente ter dispersão de sementes. Então, o sabiá está ajudando a pitangueira. É uma protocooperação ou um mutualismo, dependendo do tipo de relação que a gente vai estudar. Então aqui você tem, além de uma questão volumétrica, uma questão de tamanho, você também tem uma mudança de relação. Antes você tinha predatismo, ia lá e comia. A serpente come o sapo por completo, não come um pedaço do sapo, não ajuda o sapo a dispersar nada. Aqui não, você tem uma cooperação. Mas o carrapato não está cooperando com o sabiá, mas ele está parasitando. O carrapato não quer comer o sabiá. Aliás, ele é o último interessado em comer o sabiá. Ele quer manter o sabiá vivo para se manter na nutrição. Então aqui você tem um parasitismo, diferente de antes que você tinha um predatismo. Ficou claro? Vem para cá. Nós temos agora a pirâmide de biomassa. E a pirâmide de biomassa normalmente não é invertida, mas
pode sofrer uma inversão. Vou dar o mesmo exemplo que nós tínhamos antes, ó, pitangueira, sabiás e carrapatos. Agora a gente não está preocupado, pessoal, com o número de indivíduos, e sim a massa deles. Mas a biomassa normalmente é calculada como massa seca. Então a gente vai pegar uma amostra, sei lá, pode ser capim. Vai pegar uma amostra, digamos que tenhamos uma área gigantesca de capinzal. Eu vou pegar algumas amostras lá, de um por um, vou levar isso ao laboratório, vou desidratar por completo e vou botar numa balança. Eu estou pegando a massa seca, estou desidratando. Com isso eu consigo fazer uma inferência de qual é a biomassa de capim em todo aquele espaço que eu estou estudando. Beleza, eu peguei aqui antes a mesma pirâmide, a de pitanga, sabiá e carrapatos. Muito embora a gente tinha 20 sabiás, eram 20? Não, perdão, desculpe, 10 sabiás se alimentando de uma única pitangueira, se a gente colocar aquele pé enorme de pitanga, colocar ele numa balança, ele vai pesar lá 1 tonelada, 1.000 quilogramas. Isso é muito mais em massa do que os 5 quilos de sabiás que a gente vai ter sobre essa pitangueira. E é muito mais do que os 100 gramas de carrapato. Então aqui a gente não tem inversão, a gente tem um indivíduo que tem uma massa muito maior na base e essa massa vai se reduzindo ao longo da pirâmide alimentar. Ok? Aí você vem para ambiente aquático. O ambiente aquático, eu destaquei ele para vocês aqui, ele permite uma inversão mesmo na pirâmide de biomassa. Todas as outras pirâmides de biomassa estudadas em qualquer tipo de ecossistema não têm inversão, a não ser que ela esteja situada em ambiente aquático. O que acontece? A base de todo ecossistema aquático é um serzinho chamado de fitoplâncton. O fitoplâncton nada mais são do que algas unicelulares. Algas unicelulares que fazem fotossíntese e por isso são considerados seres produtores. Às vezes dentro do fitoplâncton a gente inclui também cianobactérias ou bactérias fotossintetizantes. Mas vamos pensar em algas unicelulares. Professor, você colocou aqui que 10 quilogramas de algas unicelulares conseguem comportar 20 kg de zooplâncton. O zooplâncton que inclusive é alimento para baleia azul, especialmente microcrustáceos chamados de krill. Então beleza, como que 20 kg de zooplâncton consegue se manter em estabilidade se alimentando só de 10 kg de fitoplâncton? Como que funciona isso? E aí vem algo importante. O fitoplâncton, por mais que ele esteja numa massa menor, ele sustenta toda uma pirâmide acima dele por causa da alta taxa de reprodução. Muito embora eles pesem pouco no total, eles se multiplicam tão rápido, mas tão rápido, mas tão rápido, que eles repõem essa biomassa de maneira muito intensa. É como você pensar assim, ó, eu vou me alimentar só dos pés de milho que eu plantei hoje. Cara, até o milho crescer, até o milho dar espiga, até a espiga ficar madura, você já morreu de fome. Mas se o milho crescesse em questão de 24 horas, você poderia se manter dele. Concorda comigo? Então o fitoplâncton se reproduz, ele cresce, ele se desenvolve tão rapidamente que ele sustenta toda a cadeia alimentar acima dele, mesmo em uma massa pequena. Isso é importante de você lembrar. Aliás, o fitoplâncton a gente vai estudar depois na parte de eutrofização, ele é muito importante nesse aspecto, porque ele se reproduz tão rapidamente que às vezes desequilíbrios que a gente tem no ambiente aquático, como excesso de nutrientes, podem trazer uma descompensação da multiplicação do fitoplâncton. Ele vai se multiplicar tão rapidamente que ele acaba causando danos ambientais. Então, beleza, fechamos aqui a pirâmide de biomassa. Não esqueça que a única inversão, não é uma pirâmide por completo invertida, é uma inversão dentro dessa pirâmide. A única inversão ocorre no ambiente aquático, exclusivamente com o fitoplâncton, que tem uma alta taxa reprodutiva. Aí vamos para a pirâmide de energia. O que você tem que entender? Essa pirâmide de energia está mensurando a quantidade de calorias em um determinado período de tempo. Então, quantas calorias uma determinada população de produtores consegue produzir em determinado tempo. Quanto que os consumidores primários assimilam daquelas calorias, fazem o seu metabolismo e disponibilizam para o nível seguinte. Então a gente está falando de energia. E aí você tem que lembrar, não existe dentro de um período de tempo como você sustentar menor energia, com menor energia, níveis com maiores energias. Então, se a gente pegar esse mesmo fitoplâncton que você está enxergando aqui, ó, dentro de um determinado período de tempo, ele se reproduz tão rapidamente que ele produz muita energia.
e disponibiliza essa energia para o zooplâncton. Então, a pirâmide de energia, por favor, anote aí, ela nunca será invertida. Não existe como uma base ser menor do que o nível acima. Não existe como uma menor quantidade de energia em um determinado período de tempo ser menor do que aquilo que ele está sustentando. Ok? Nunca será invertida. E aí eu coloquei aqui uma representação bem aleatória. 14.000 quilocalorias em um determinado período de tempo, que alimenta 1.000 calorias, que alimenta 20 quilocalorias, que alimenta 5 quilocalorias. E aí eu coloquei um achurado ali do lado. Olha que interessante. Se você perceber essa parte achurada, do lado aqui do meu retângulo verde, é o que excede para o nível acima. Se você olhar essa parte achurada aqui, é o que excede para o nível acima. E o que eu estou representando? Lembra na aula passada que a gente falou sobre o processo de assimilação de compostos que vem da nossa ingestão? Então você come, parte daquilo que você comeu vai virar fezes, você não vai conseguir aproveitar, parte você vai excretar. Parte daquilo que você come, da energia disponível em calorias no seu alimento, você vai utilizar para a respiração celular. E com isso você perde energia na forma de calor. Então essa perda de energia que a gente tem de um nível para outro é a perda de energia na forma de calor. E por isso que a gente não consegue ter níveis tróficos muito avançados. Você tem aqui o produtor, aí você tem o consumidor primário, secundário, terciário, quem sabe um quaternário, quem sabe um de quinta ordem, e depois começa a ficar difícil, porque a energia disponível lá para os níveis superiores é muito pequena e inviável nesse sentido. Aí para a gente finalizar, uma coisa que pode aparecer aí nos seus resumos ou no seu material didático, em exercícios, são essas duas siglas aqui, ó, PPB e PPL. A gente vai estudar melhor isso na parte de sucessão ecológica, mas como a gente está falando de fluxo de energia, cabe sim a gente mencionar essas duas siglas aqui. PPB é produtividade primária bruta. Quando eu falo primária, eu estou falando dos produtores, do primeiro nível trófico. Se eu estivesse falando produtividade secundária bruta, eu já estou falando do segundo nível trófico. Agora, o que é essa produtividade bruta, professor? É a quantidade de energia convertida em biomassa. Pensa numa plantinha. Ela está recebendo energia, recebendo sol, muita energia, muita energia. Ela consegue aproveitar toda a energia solar para converter em biomassa? Com certeza não. Aquilo que ela assimila no seu corpo e converte em biomassa é a produtividade primária bruta. E o que é a PPL? É a produtividade primária líquida, ou seja, aquilo que ela forma de biomassa descontando aquilo que ela vai gastar no seu metabolismo. Então é a produtividade primária bruta menos o gasto metabólico. E aí você tem a biomassa armazenada. Só para você entender, faz de conta que você ganha aí um salário de R$ 1.200 por mês. Mas para pagar aluguel, para pagar condomínio, luz, água, a internet, super importante, né? Para você poder dar um like nesse vídeo, poder compartilhar com seus amigos, tem que pagar a internet. Para poder pagar a sua comida, você vai gastar quase todo o seu salário. Vai sobrar lá no final do mês R$100. Esses R$100 é o que você teve de líquido. Porque o resto foi todo para sua subsistência. Você ganhou brutamente 1.200, mas você gastou no seu metabolismo, no seu funcionamento, dentro da nossa analogia, quase todo esse valor. Sobrou lá 100zão. Esse 100zão, às vezes, você vai gastar na balada. Às vezes, você vai guardar numa poupança. Quando você guarda na poupança, você tem a biomassa armazenada. Ok? Ficou claro para vocês? Eu espero que sim. Segura aí que eu tenho um recado final. Eu não sei se você sabe, mas ecologia é um dos assuntos mais importantes que nós temos para a prova do Enem. E se você tem algum amigo ou amiga que está estudando para essa prova, por que não compartilhar esse vídeo com ele? Quem sabe, numa dessas, esse simples ato se transforma no ingresso a uma universidade. Pensa aí, que presentão! Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.